Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai resolver dois problemas relacionados ao assunto da última aula, mais especificamente as equações de Hazen-Williams e de Darcy para o cálculo de perda de carga em tubulações. Então nesse primeiro problema a gente tem uma tubulação com diâmetro de 500 milímetros, através dela passa uma vazão de 200 litros por segundo. Essa tubulação tem 1.600 metros de comprimento e uma rugosidade absoluta de 2 vezes 10 a menos 4. Isso daqui é metro. Bom, o que é que a gente vai fazer? Para a gente poder aplicar a equação de Darcy, a gente precisa primeiro saber qual o valor do fator de atrito. Lembrando que para a equação de Darcy, a única variável que está faltando, que não foi dada no problema, é o fator de atrito. Então a gente precisa calculá-lo. E para calcular o fator de atrito, seja pela equação de Suomi, seja pelo diagrama de Moody, a gente precisa determinar a rugosidade equivalente e o número de Reynolds. A rugosidade equivalente é dada pela razão entre a rugosidade absoluta e o diâmetro. Aqui a gente tem os dois em milímetros, certo? Então 2 vezes 10 a menos 4 metros, quando converto para milímetro, fica 0,2. E aqui eu tenho o diâmetro da tubulação já em milímetros, né? 500. E aí eu obtenho então esse valor aqui de 0,0004. Na sequência a gente vai calcular o número de Reynolds, dado pela velocidade vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática. Essa letra aqui no denominador, essa letra grega, né? É o Ni, representa a viscosidade cinemática. A gente costuma adotar o valor de 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Embora ela varie com a temperatura, a gente geralmente está trabalhando com água em temperatura ambiente. E aí pode adotar então esse valor sem nenhum problema. Então, daqui para até o final do curso, a gente vai sempre adotar o valor de Ni igual a 10 a menos 6. A velocidade dada em metros por segundo, o diâmetro dado em metro. Então a gente precisa, o diâmetro já foi dado, o que falta é a gente determinar a velocidade de escoamento. Para isso, a gente vai utilizar a equação da continuidade que a gente aprendeu e já praticou, né, que relaciona vazão e velocidade e área. Então, eu vou inverter, né, aquela equação que a gente viu, que vazão é velocidade vezes área, e vou colocar a velocidade em evidência e calcular como a razão entre vazão e velocidade e área. A vazão está aqui, a área de uma circunferência é πd2 sobre 4, o 4 que estaria aqui no denominador vai para o numerador. E quando eu substituo os valores, a vazão em metros cúbicos por segundo, o diâmetro em metro, eu vou obter 1,01 metro por segundo. Certo? Então, no caso aqui, se são 200 litros por segundo, basta colocar um ponto aqui, vai ser 0,2 metros cúbicos por segundo. Bom, com isso, a gente então obtém a velocidade. E agora eu substituo então esse valor aqui na equação 1 e obtenho então o número de Reynolds igual a 1,01 vezes o diâmetro, 0,5, né? Lembrando que eu tenho 500 milímetros, quando converto isso daqui para metro fica 0,5. Então, velocidade vezes diâmetro dividido por 10 a sexta. Então, isso daqui vai me dar 5,09 vezes 10 a quinta, e aqui eu não tenho dimensão, né? O número de Reynolds é um adimensional, lembrando que ele me diz qual que é o regime do escoamento, se ele é um regime laminar, de transição ou turbulento, e com isso a gente então pode passar para calcular o fator de atrito. A gente viu lá nos slides que o fator de atrito pode ser calculado pela fórmula de Suomi, essa fórmula aqui que está projetada. Substituindo esses valores, o fator de atrito vai dar então 0,0158 e a gente pode também obter o fator de atrito da equação de Darcy utilizando o diagrama de Moody. Está aqui o diagrama de Moody. A gente então vai utilizar os valores que a gente acabou de calcular. Percebam que aqui no eixo das abscissas eu tenho o número de Reynolds, no eixo das ordenadas do lado direito a rugosidade relativa. Então, substituindo o valor da rugosidade relativa que a gente obteve, que é esse 0,04, lá no outro lado, então eu vou encontrar ele bem aqui.
Na sequência, eu vou então substituir, na verdade, vou localizar o valor do número de Reynolds de 5,09 vezes 10 à quinta, e eu vou perceber então que ele está bem aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? A partir do valor da rugosidade relativa, eu vou percorrer essa linha azul até que ela cruze com a vertical, a projeção vertical do número de Reynolds, da seguinte forma. Então, primeiro eu vou percorrer essa linha azul. Então, não é simplesmente fazer o encontro das retas. Percebam que essa linha aqui, no caso, ela tem uma certa declividade. Então, quanto menor o número de Reynolds, né, mais essa curva ela iria subir. A gente percebe isso aqui. Só que no caso, o que é que eu tenho, né? Quando ela chega no valor equivalente ao número de Reynolds de 5,09 vezes 10 à quinta, então eu paro e agora sim eu projeto, né, em relação aqui ao eixo X, e esse ponto de encontro, agora sim que eu vou fazer uma projeção reta para o lado esquerdo. Com isso, eu obtenho então um número do fator de atrito aproximadamente de 0,016. Não está sendo mostrado aqui, mas aqui é 15, né? 0,015. Esse próximo ponto é 0,016, 0,17. Então tem um ponto mais ou menos aqui no meio. Seria algo em torno de 0,016,5. E aí, aqui já tem a resposta, né? Mas o que é que eu fiz? Como os valores de f deram diferentes, eu calculei a perda de carga utilizando os dois valores. Então, esse primeiro valor é utilizando esse fator de atrito aqui, e esse segundo valor é utilizando esse valor, 0,016. Isso aqui, fica bem claro, não é o sinal de menos, certo? É só um sinal que eu coloquei para dizer que a perda de carga está nesse intervalo, certo? Então, é algum valor entre 2,69 e 2,79. Embora hidráulica seja uma ciência exata, né, quando a gente trabalha com um fator de atrito como esse daqui, que pode ser determinado tanto de forma explícita quanto utilizando um diagrama, às vezes acontece que o valor não é exatamente o mesmo, certo? Isso daqui é normal de acontecer. Então, o importante é que a gente percebe que o valor não deu muito diferente. A diferença aqui foi de apenas 10 centímetros, 0,1 metro. Bom, então o primeiro problema está resolvido. Vamos partir para o segundo. Bom, nesse segundo problema, o que é que a gente tem? Diz que eu tenho um perímetro irrigado, né? Eu representei aqui por essa plantação do lado direito. Através de uma adutora, eu tenho uma condução, né? Um escoamento de 19,4 litros por segundo. E eu preciso dessa vazão, né? Isso está dito aqui no enunciado, que eu preciso dessa vazão para garantir uma boa produção agrícola. Ou seja, eu tenho que conduzir, no mínimo, essa vazão. Menos do que isso, não me interessa. Diz também que o sistema é alimentado por essa adutora, que sai de um reservatório superior, que eu estou chamando aqui de reservatório 1, está no alto de uma colina, e esse reservatório ele está conectado, está ligado, através da adutora, ao reservatório 2, aqui embaixo. Foi dado, né, as cotas de água dentro de cada reservatório. O nível de água no reservatório superior está na cota de 812 metros, e o nível de água no reservatório inferior está na cota de 776 metros. Sabendo que o comprimento da linha é de 7.240 metros e que o material da tubulação é de ferro fundido em más condições, eu preciso verificar se o volume que é aduzido nessa adutora é suficiente para manter o nível desejado de produção agrícola, se o diâmetro for 150 milímetros. Ou seja, o que eu vou verificar é se com essas condições e com o diâmetro de 150, se eu consigo conduzir no mínimo essa vazão de 19,4 litros por segundo, que convertendo em metro cúbico por segundo, dá isso daqui. O que é que eu vou fazer na sequência? Né? Sabendo o material, eu posso calcular o coeficiente de Hazen-Williams. Como é que eu faço isso? Utilizando uma tabela, né, como essa daqui, que está disponível nos livros de hidráulica.
Então, sabendo que o material é de ferro fundido em más condições, eu vou procurar aqui na tabela qual é o material, qual é, digamos assim, a classe que se enquadra mais próximo disso. E eu percebo aqui que eu tenho ferro fundido usado. Eu tenho apenas, na verdade, duas opções, ferro fundido novo e usado. Na verdade, eu também tenho aqui, né, do lado direito, ferro fundido após 15, 20 anos de uso. Então, também poderia utilizar esse valor. Aqui, então, tem uma certa subjetividade na escolha. Mas a gente vai adotar para a resolução desse problema esse valor de 90, certo? Depois vocês podem fazer um exercício, né? Serve aí como treino, utilizando o valor de 100. Mas para esse exercício a gente vai utilizar aqui 90. Muito bem, então eu tenho um coeficiente de Hazen-Williams 90. O diâmetro foi dado, né, um diâmetro de 150 milímetros. Eu quero saber se isso aqui vai ser suficiente. Então, está aqui anotado já. Isso aqui é um dado do problema. E na sequência, então, eu vou calcular a perda de carga utilizando a equação de Hazen-Williams. A gente viu que a equação de Hazen-Williams é dada por essa expressão aqui, em que a gente precisa ter cuidado, né, com as unidades. Então, lembrando que a vazão tem que estar em metro cúbico por segundo. O comprimento vai estar em metros. O coeficiente, na verdade, a gente não tem unidade. E o diâmetro dado em metro também, certo? Então, tudo no sistema internacional para que o resultado dê em metro. E aqui, no caso, substituindo esses valores, né, a vazão de 0,0194, o coeficiente 0,90, o diâmetro de 150 milímetros, no caso 0,15 metro, a gente obtém então 130 metros de perda de carga. Bom, com esse valor, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar a equação da energia, né? A gente vai aplicar a equação de Bernoulli entre os dois reservatórios. Então, eu vou ter o reservatório 1 e o reservatório 2. Aplicando a equação de Bernoulli, eu tenho isso daqui. A carga de pressão no reservatório 1, mais a carga cinética no reservatório 1, mais a carga de posição no reservatório 1, tem que ser igual a carga de pressão no reservatório 2, mais a carga cinética no reservatório 2, mais a carga de posição no reservatório 2, mais a perda de carga. A diferença que existe entre a energia total, isso aqui é a energia total, a diferença que existe entre a energia total na seção 1 e a energia total no ponto 2, essa diferença é quem? É a perda de carga. Então, as energias não são iguais porque ao longo do processo existe um gasto energético, certo? A gente vai falar muitas vezes isso daqui, então é importante que fique bem sedimentado na mente de vocês essa ideia, que as energias elas se perdem, né? Existe um consumo energético e a energia no final do trecho vai ser sempre o quê? A energia que eu tinha inicialmente menos uma certa perda de carga. Ou invertendo, que é a forma como está escrito aqui, que a energia no início do escoamento é igual a energia no final, mais a perda de carga que foi consumida. Muito bem, então aqui a gente pode fazer algumas simplificações. Por exemplo, qual que é a velocidade na carga cinética nos reservatórios? E aqui serve já também para todos os outros problemas que a gente vai se deparar no curso, a seguinte lógica, a seguinte raciocínio. Dentro do reservatório, o nível praticamente não varia. A gente assume que o nível é constante ou que a velocidade de variação, e isso é fato, é tão lenta que a velocidade é baixa e praticamente zera, praticamente anula a energia cinética. Então, né, se vocês quiserem fazer um teste, vocês podem subir na caixa d'água de vocês, abrir alguns torneiros dentro de casa e pedir para alguém abrir a torneira dentro de casa, né, e ficar observando como que o nível da caixa d'água varia. Vocês vão ver que praticamente, né, no intervalo de tempo pequeno, você não consegue perceber a alteração do nível, embora que você possa ter um consumo de água na residência. Então, num reservatório de grandes dimensões, como é o caso aqui, isso fica mais latente ainda. Então, você praticamente realmente não tem uma variação do nível de água no reservatório. Ora, se o nível não varia ou se a variação desse nível é muito baixa, a energia cinética é praticamente nula. Então, a gente pode cancelar, né, atribuir a zero, considerar igual a zero essas energias cinéticas.
Outro fato importante quando a gente estuda reservatório é o seguinte, a não ser que seja dito contrário, o reservatório ele está aberto à atmosfera. Ele pode até ter uma tampa, né, como esse daqui que eu estou mostrando na figura, mas ele não quer dizer que ele seja vedado. Então a gente pode ter, a gente na verdade tem esse reservatório sob influência direta da pressão atmosférica. Então tanto o P1 quanto o P2 sobre gama, eles são iguais ao que? À pressão atmosférica. E como em hidráulica a gente está preocupado em quantificar as pressões efetivas, então a gente também vai cancelar esses dois. Poderíamos cancelar simplesmente porque eles são iguais, ou mesmo que fossem diferentes, a gente pode e vai fazer isso algumas vezes, sempre que tiver um reservatório eu vou considerar nula a pressão, porque a gente quer determinar as pressões efetivas. Muito bem, então o que é que resta? Apenas o Z1, Z2 e o ΔH. Chamando Z1 menos Z2 de ΔZ, então eu vou ter que ΔH é igual a ΔZ. Isso daqui significa o seguinte, que toda a energia consumida, o ΔH, ela é igual ao que? A diferença de energia no reservatório. Ou, outra forma também de interpretar isso, é que a energia disponível para veicular a vazão do reservatório 1 para o reservatório 2 é completamente fornecida pela energia de posição, certo? Então, o que é que faz garantir que existe o escoamento nesse sistema? É a diferença de cota. Se você deixar os dois reservatórios no mesmo nível, mantendo também iguais às outras condições de nível constante e de pressão, o que é que vai acontecer? Não tem escoamento. O escoamento ele só ocorre porque você confere um desnível entre os reservatórios. Isso na prática a gente já sabe, né? Quem já quis transportar água de um lugar para o outro, você sabe que quanto mais você elevar a fonte, né, um reservatório, um balde, o que seja, mais você vai conseguir transmitir água através do conduto. Só que agora a gente vê por que isso acontece, né, de forma matemática, né, qual é o princípio físico por trás disso. Então essa relação aqui, ela me diz que a energia consumida é igual à energia disponível na forma de energia potencial gravitacional, ou energia de posição. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Bom, eu já sei que com esse diâmetro, a perda de carga é de 130 metros, né, aproximadamente. Só que, quanto é que eu tenho de energia de posição disponível? Qual é o meu ΔZ? O meu ΔZ é quem? 812 menos 776, que são os níveis de água dentro do reservatório. Então, na verdade, eu só tenho 36 metros de energia disponível. Eu só tenho 36 metros para gastar nesse escoamento. E se eu quiser veicular essa vazão de 19,4 litros por segundo nessa tubulação de 150 milímetros, eu precisaria de 130 metros de energia, ou seja, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir atender essa vazão. Se eu mantiver esse diâmetro de 150 e mantiver também esse mesmo desnível, das duas uma, ou eu diminuo a vazão, ou pode ter certeza que você não consegue atender a demanda dessa produção. Então, quais são as alternativas? Geralmente, quando você tem um problema desse tipo, que você não consegue veicular a vazão que você precisa, e você não pode simplesmente diminuir a vazão, porque é uma demanda, né, seja para abastecimento, seja para uma demanda agrícola, então o que é que a gente faz? A gente aumenta o diâmetro. A gente vê aqui na equação de Hazen-Williams que a perda de carga ela é diretamente proporcional a quem? A vazão, que eu não posso mexer, ao comprimento da tubulação, que você também não pode mexer, porque é o quê? É uma condição física, né, imposta pelo problema. Você tem que conduzir água daqui até aqui. Você não pode simplesmente cortar essa tubulação no meio. Então, com o L eu também não posso mexer. O material, se você puder alterar, ótimo, né? Também vai diminuir a perda de carga. Mas o que eu posso mudar mais facilmente, né, mantendo o material, é o diâmetro. Então, eu vou agora fazer um teste, isso aqui de forma bem rápida, já apresentando os resultados, para a gente poder descobrir o seguinte: como é que eu vou transferir então essa vazão de 19,4 nesse sistema? Então, eu vou fazer um teste aqui. Se você colocar, em vez de 150 milímetros, se você colocar aqui na equação de Hazen-Williams um diâmetro de 200 milímetros,
você vai obter uma perda de carga de aproximadamente 32 metros. Ora, 32 metros é menor do que o ΔZ que eu tenho disponível, menor que meus 36 metros. Então, a resposta, né, se isso fosse um problema posto para você resolver pelo seu patrão, ou seja, um problema seu, o que é que você ia dizer? Olha, para poder veicular essa vazão de 19,4 litros por segundo, você não vai conseguir fazer com esse diâmetro de 150 milímetros. Agora, se trocar essa tubulação e utilizar uma do mesmo material, mas com 200 milímetros de diâmetro, aí essa vazão vai ser atendida. E na verdade, você já pode até estar desconfiando olhando aqui os valores, que não só vai ser atendida, mas você consegue veicular uma vazão maior ainda do que essa. Por quê? Com 19,4 litros por segundo e um diâmetro de 200 milímetros, a perda de carga é 32. Só que eu tenho uma energia disponível, ou seja, se eu nessas condições eu ainda fico com um saldo aqui de quanto? De 36 menos 32, aproximadamente 4 metros. Então eu ainda teria mais 4 metros para veicular vazão. O que vai acontecer é que a vazão, na verdade, nessas condições de diâmetro de 200 milímetros e desnível de 36 metros, você consegue uma vazão um pouco maior do que esses 19. E aí fica aí como uma sugestão vocês inverterem a equação de Hazen-Williams para determinar qual que vai ser essa vazão. Ou seja, o que é que vocês vão fazer? A gente sabe que... Deixa eu apagar aqui. A gente sabe que eu tenho uma energia disponível de 36 metros. Então eu vou colocar esse 36 aqui no lugar do ΔH. Eu vou dizer o seguinte, olha, ele pode gastar os 36 metros. Só que com uma tubulação de 200 milímetros, o C é igual, não muda. E o L também não muda. Então o que é que eu vou deixar como incógnita? A vazão. E aí vocês vão inverter essa equação e vocês vão ver. Vai dar uma vazão um pouco maior do que esses 19. Tá certo? Então, por hoje é só. Tentem refazer esses exercícios e qualquer dúvida, me procurem por e-mail ou então a gente conversa no próximo encontro. Até mais.